Paz do Senhor, povo de Deus, me chamo Danilo Melo e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Nossa Morada. Sabem, a palavra de hoje se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 7, né? Toda sexta-feira nós temos a leitura do livro de Salmos. E hoje não seria diferente, né? Só em alguns dias. E Salmos, capítulo de número 7, né? Salmo de Davi, que nos diz o seguinte: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levante-se, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúna-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre ele. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo da justiça. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, e ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Né? Para quem não sabe, essa palavra é na versão NVI, né? A nova versão internacional. E aqui no Salmos, capítulo 7, enquanto ontem eu estudava sobre ele, eu percebi que vale destacar a confiança de Davi em Deus e também a confiança de Davi em suas próprias ações. Porque no versículo 8, Davi vai dizer: Senhor, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Então Davi tinha confiança em seus atos a ponto de dizer: Senhor, se eu pequei, o Senhor me julgue. Se eu fui íntegro, o Senhor me julgue. Se eu fui reto, o Senhor também me julgue, conforme o meu pecado, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Davi tinha plena confiança que o julgamento de Deus seria justo, o que acontecesse com ele seria a consequência de suas ações. Se fosse bom, se fosse ruim, se fosse ótimo, Davi não teria nada além de justiça. Davi não seria julgado além daquilo que havia praticado. E a pergunta que eu tenho hoje, nessa sexta-feira, é: seus atos têm sido bons aos olhos de Deus? Se Deus hoje fosse julgar você pelas suas ações, se Deus hoje fosse julgar você pelo que você anda praticando, pelo que você anda fazendo, você teria um bom julgamento? Você teria um bom final? Se Deus hoje olhasse para você e dissesse: cobrarei de ti pelos teus atos, farei contigo aquilo que tu anda fazendo com o próximo, você teria uma boa recompensa ou você teria uma má recompensa? O problema é que hoje, né, nós queremos fazer com os outros tudo aquilo que nos vem na mente, sendo que a Bíblia fala: faz ao teu próximo aquilo que tu quer que o teu próximo te faça, porque isto é a lei, isto é os profetas. Então Davi, ele diz claramente: Senhor, julga-me na minha integridade. Por quê? Porque eu sei, Senhor, que Senhor me julgando na minha integridade, a tua mão não pesará tanto, a tua mão não terá tanto erro. Eu não chorarei tanto, eu não sofrerei tanto, porque o que eu faço para o meu próximo é aquilo que eu quero que o meu próximo me faça. E eu tenho plena consciência, eu tenho plena convicção de que o Senhor há de me julgar conforme as minhas ações e de que as minhas ações correspondem com aquilo que eu demonstro a ti, com aquilo que eu louvo, com aquilo que eu falo, porque não adianta nada eu louvar a Deus que faço certo, que faço correto,
e na minha casa eu faço errado. Não adianta nada dentro da igreja eu louvar que adoro, eu louvar que eu exalto, e na minha casa eu não exalto, na minha casa eu não adoro, na minha casa eu não glorifico através das minhas ações. Não adianta nada, porque eu canso de pregar, eu canso de dizer na igreja onde eu ministro as pregações, que não é só em palavras a qual eu digo a Deus que eu adoro. As minhas ações, elas pesam muito mais do que minhas palavras. Se eu digo que adoro a Deus, eu tenho que adorar a Deus. Se eu digo que exalto a Deus, eu tenho que exaltar a Deus. Mas só na igreja, não, dentro da minha casa também. E adorar e exaltar a Deus está muito além de você pegar um louvor e botar no seu som para você escutar. Tem que ter ato, tem que ter ação. Tem que andar conforme a palavra, tem que andar conforme a palavra ordena. Não é só eu dizer que adoro a Deus, não é só dizer que eu glorifico a Deus, não é só dizer, Senhor, tu sondas e me conheces, não é só dizer, Senhor, eu quero ser salvo, mas também tem que fazer por onde? Lembra da tua mãe, lembra do teu pai na tua infância, quando você dizia, quando seu pai te dava aquela ordenança e você dizia que ia fazer, se você não o fizesse, você teria as consequências. E a mesma coisa hoje. Se você diz na igreja que adora, se você diz na igreja que exalta, se você diz na igreja que glorifica e você não exalta, não glorifica fora da igreja, você terá suas consequências. E Davi estava deixando claro, Senhor, me julga conforme a minha justiça, me julga conforme a minha integridade. Se eu fui íntegro ou se eu não fui. Se eu fui justo, se eu não fui, o Senhor me julga conforme. Ele sabia que ele teria um julgamento correto, porque ele vai dizer que Deus é justo. Ele vai dizer que Deus é um juiz justo lá no versículo 11. O Senhor é um juiz justo e eu sei que conforme a minha integridade, conforme a minha justiça, o Senhor há de me julgar. E a segunda pergunta que eu tenho é: se Deus hoje fosse te julgar pelos seus atos, sua sentença seria boa? Se Deus hoje fosse te julgar pelos seus atos, pelas suas ações, o que você faz no dia a dia, o que você faz fora da igreja, porque na igreja todo mundo quer ser santo, na igreja todo mundo quer ser limpo, na igreja todo mundo quer ser cheio, na igreja todo mundo quer buscar. Mas se Deus fosse hoje te julgar pelas tuas ações, tuas obras fora da igreja, a sua sentença seria boa? Porque se não for, irmãos, saiba que se Jesus voltasse hoje, você iria ficar. Isso não é eu, isso não é meu vizinho, é a Bíblia. A Bíblia é quem te julga, a Bíblia é quem te diz qual será a tua sentença. Não é eu, não é meu irmão, não é meu amigo. E pulando já para os versículos finais, o 14, o 15 e o 16, Davi eles vem nos mostrar a lei da semeadura. Ele diz lá, Senhor, me julga conforme as minhas ações. E abaixo ele também diz a lei da semeadura. Se o irmão cavar a cova para o próprio irmão, cairá nela. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá no próprio buraco. Sua maldade se voltará contra ele. Sua maldade se voltará contra você. Então, pare de plantar frutos malignos e comece a plantar frutos bons, frutos pacíficos, frutos de misericórdia. Comece a praticar os frutos do Espírito Santo que eu tanto prego tanto prego nas quartas-feiras aqui. Não é um conhecimento muito aprofundado? Tá, mas é um conhecimento que eu tenho, que eu quero repassar para você, que talvez você não tenha. Então comece a praticar as coisas boas perante Deus. Comece a usar os frutos do Espírito na tua vida, comece a praticar os frutos do Espírito, comece a buscar, porque nem só de dons viverá o homem. E os dons são para a edificação ministerial, mas os frutos são para a edificação do teu templo, da tua casa, da tua vida, da tua família, às vezes até da tua saúde. E se você não tiver com esses dons na tua vida, não tem como dar testemunho. Pode ter o dom de curar, pode ter o dom de profetizar, pode ter o dom de discernimento, mas se não tem na tua vida os frutos, não tem rumo. Não ruma. Então comece a buscar.
Comece a querer fazer justiça com os outros e comece a fazer aquilo que você quer que os seus irmãos os façam. Prossiga, mas prossiga da maneira certa. Não queira gastar tempo. Não queira perder tempo, irmãos, mas queira cada dia ganhar tempo, queira cada dia ter mais certeza de que quando essa trombeta tocar, quando o noivo descer, você irá subir. E esta é a palavra de hoje, né? Agradecendo aí pelos 100 inscritos, agradecendo pelos 100 famintos. Vocês continuem sempre aqui, agradecendo pelos que sempre estão nos assistindo, sempre estão nos acompanhando. Né? Curtam, comentem, compartilhem, que essa palavra venha chegar a mais e mais pessoas a cada dia. E que você venha ser cheio da presença de Deus, assim como a gente é. Que você venha ser cobrado pela presença de Deus, assim como a gente é cobrado. Mas é uma cobrança que a gente sabe que edifica, é uma cobrança que a gente sabe que abençoa, né? E que o nome do Senhor venha ser glorificado através da minha vida e através da tua vida, dia após dia. Até segunda-feira nós estamos aí.